Eu gostaria de perguntar, já que tocou no ponto sobre a municipalidade, a intenção do senhor se tornar candidato do Rio de Janeiro. Porque eu fiz até uma pesquisa, até a gente estava discutindo antes da nossa entrada aqui, a participação ao vivo, justamente sobre essa situação. Porque o único senador que eu consegui ver que era senador e se tornou prefeito de Porto Alegre foi o Fogaça. E por que desse desejo do senhor? E é um desejo mesmo, se é? É um desejo. Eu venho desde janeiro me preparando para isso. Muito em conta porque quando eu fiquei 2 anos em Brasília, para eu me firmar, me estabelecer, depois do óbvio senador Harold, quando eu assumo, eu entendi que eu tinha que estar em Brasília e viver aquilo de dentro, né, para poder ter articulação, para poder conhecer o cenário onde eu estava. E isso me levou a ser líder do PL e líder do governo Bolsonaro. Então, essa etapa, e ganhei respeito pelas minhas articulações políticas no plenário, no Senado, nos temas que eu conduzi. E indo ao Rio de Janeiro, minha cidade, eu ando muito assustado com a desordem. Trabalhei com o prefeito Eduardo Paes, isso que eu ia te colocar. Fui secretário de habitação dele, fui o secretário que mais entregou unidades habitacionais na história da cidade do Rio. Eu só fiquei apenas 1 ano, a gente destravou a máquina quando eu cheguei, estava travada e a gente fez muita entrega. Foi um momento muito positivo da gestão, né, que não se repete nesse mandato. Por quê? Porque houve uma pedra no caminho do prefeito Eduardo Paes. Ele era para ser governador, ele sabe disso, mas ele foi batido pelo Witzel, né? E já havia sido batido pelo Crivella, o que mostra também que ele não é imbatível, né? Ele é uma pessoa de grande conteúdo, que teve um primeiro mandato excepcional como prefeito, ele deu um choque de ordem, tudo diferente de como ele conduz. Por quê? Porque ele está com a cabeça lá no governo. Eu acho que o Rio de Janeiro precisa de alguém que possa atacar a desordem urbana com aquele vigor, com aquela vontade que ele tinha lá atrás no passado e que perdeu, né? E eu me especializei em gestão pública, liderança, me preparei. A política, ela foi um caminho natural na minha trajetória. Eu estava muito bem no meu escritório, todas as vezes, inclusive o Harold veio, eu já estava lá me restabelecendo no meu escritório de advocacia. Ele, não, Portinho, vem aqui para concorrer comigo, né? Então eu acho que é uma missão pública, e eu me preparei para isso. Uma missão arriscada também, né? Porque mas é claro que né? Você, quando é uma pessoa pública, você está exposto, né? Seja você um ministro do STF, um senador, um ator de TV, um jornalista. A gente sabe que a gente está exposto, o que isso representa e a responsabilidade de ser senador. Eu sei que eu peguei um elevador, lógico. O Senado é o ponto final da trajetória política, né, de um parlamentar, como, por exemplo... Isso te afastou, senador, de certa forma, dessa questão local, de cidade? Me afastou durante os primeiros 2 anos, intencionalmente, porque precisava me firmar no Senado Federal. Mas me deu mais tamanho, mais experiência para poder me preparar para um desafio da Prefeitura do Rio, que não é um cavalo de batalha para mim, mas eu acho, olhando o perfil das próximas eleições, a gente precisa discutir a cidade do Rio de Janeiro, com propostas, com conteúdo, né? A gente vem de uma eleição muito polarizada, naturalmente, em campo nacional, e a gente tem que agora olhar para as cidades, cada um para a sua. Senador, não vou atrapalhar o Luiz, não, só vou falar uma frase. É mais do que arriscado. O senhor sai de uma nobreza, que é o Senado, para apostar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a estrutura do Rio de Janeiro está perdida. Com todo respeito, a gente precisa de intervenção federal que vá do aspecto econômico, a questão administrativa, a questão estrutural, a infraestrutura, tudo no Rio de Janeiro precisaria de uma intervenção federal para funcionar. É arriscado demais, com todo respeito, porque sair dali... Justamente por essa imagem, pela imagem que os políticos que governaram o Estado e a cidade do Rio de Janeiro, que eu acho que a gente tem que buscar nas novas lideranças, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem o Pedro Duarte, um vereador que é do Novo, não é nem do meu partido, né? A gente tem que buscar essas novas lideranças. Mas o fato de já passar por lideranças que já são conhecidas, entre elas o próprio prefeito do Rio de Janeiro, te colocaria como uma nova liderança?
Eu acredito que sim, não pelo status, né? Tem duas formas de você exercer liderança, né? Ou ela é nata ou é pelo cargo que você ocupa. Sim. Você tem vários exemplos de parlamentares que chegaram no topo da Câmara dos Deputados, do próprio Senado, e exerceu a liderança pelo cargo deles. Né? Eu quero exercer uma liderança pelo conhecimento, pela capacidade de transformação. Foi para isso que eu me preparei, não pelo meu cargo. O meu cargo é passageiro. Né? Eu fui secretário de Estado também, de município, a gente sabe que aquilo passa. E o cargo, o mandato eletivo também. Se a pessoa ficar pegada àquilo, e eu acho que é esse o problema hoje, as pessoas que vivem, né, da política. Eu quero transformar, eu quero ajudar a transformar, e eu também tenho essa imagem do Rio de Janeiro. Mas foram os políticos que estavam lá. E se a gente repetir as mesmas pessoas, com as mesmas soluções que deram errado, a gente sabe que o resultado vai ser o mesmo.